Estamos na reta final para o Enem, a primeira prova já é no domingo e tão importante como se preparar, estudar, é saber controlar o tempo. Na reportagem de hoje, o Rafael Castro e o Paulinho Chiari trazem dicas importantes de como se organizar para aproveitar ao máximo esse tempo e ter tranquilidade na hora de responder as questões da prova. Cada segundo pode ser um aliado ou inimigo. O desafio do estudante é administrar o tempo. A gente começa a tremer e não consegue escrever mais nada. Na hora tem que tentar se controlar e continuar fazendo. Tem que dar o seu melhor. Mas é difícil ver o tempo passando e aí aquela tensão. É bem tenso. Você fica ansiosa, tá fazendo as questões lá e daí tá acabando o tempo. Você fica, não sei o que eu vou fazer. Tem que tentar se concentrar ao máximo, mas a gente acaba se enrolando. E como controlar o tempo se relógio, celular e tablet são proibidos no Enem? O fiscal deve informar o tempo de prova. Geralmente ele apaga ou faz um risco assim. Neste domingo, os candidatos vão ter 5 horas e meia para responder as questões, fazer a redação e preencher o gabarito. A dica é ficar de olho na prova e na lousa também. Além da redação, serão 90 questões de linguagens e ciências humanas. A prova vai ser aplicada da 1h30 da tarde às 7 da noite. Este diretor de escola lembra que o candidato precisa se organizar para tentar resolver o maior número de questões no menor tempo possível. No máximo 3 minutos por questão e aí 1 horinha para redação. Tá? E já sobre as questões, se ele perceber que ele está com dificuldade na questão, julga que a questão está difícil, já faz um X ao lado da questão e deixa para revisar no final. A redação pede uma atenção especial. Por isso, o Luiz prefere começar pelo texto. Faço o banco de ideias, o projeto de texto e depois a redação completa. Aí eu vou para as questões mais fáceis, que é história, geografia e, por último, linguagens. Já a Bia tem uma estratégia diferente. Em qualquer momento. Eu vou começando, fazendo um pouco, aí eu dá aquela travada, eu volto para as questões, faço um pouco de questão, volto para a redação para ver se vai fluindo mais. Eu acho mais fácil, porque na prova mesmo você consegue ter aquela ideia que você não estava conseguindo achar. Se ele se sentir à vontade, chegou para a prova, a mente está descansada, já começar pela redação, tranquilo. Tem alunos que preferem até fazer no meio da prova para dar uma brecada nas questões e depois retomar. E tem ainda outros alunos que deixam para o final. O importante é não gastar mais do que 1 hora na redação. O importante é equacionar esse tempo. No outro domingo, dia 28, vão ser mais 90 questões, desta vez de matemática e ciências da natureza. E o tempo de prova será de 5 horas, meia hora a menos. Mantém a mesma pegada no segundo domingo, porque querendo ou não, tanto a matemática quanto as ciências da natureza são questões que exigem. Então mantém sempre a média de 3 minutos por questão. Esta psicóloga diz que começar o exame pelas questões mais fáceis ajuda o candidato a manter o equilíbrio emocional. Quando o candidato começa pelas questões que ele tem mais afinidade, isso gera um efeito psicológico muito positivo. Porque se o candidato começa, talvez por questões que ele não tem afinidade, que ele acha mais difícil, isso pode gerar até um pensamento. Não me preparei totalmente para essa prova, ou essa prova está muito difícil. E isso interfere totalmente no desempenho que esse candidato vai ter na prova. Administrar o tempo nesses dias antes da prova também é importante para garantir um bom resultado. Ter lazer, não ficar assim só bitolado, nos estudos, ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, porque a gente sabe que todo o conteúdo estudado ele é absorvido, muito quando nós dormimos bem. Então, tudo isso faz parte desse processo de preparação aí antes da prova. Tudo começa antes para ter um bom resultado, durante a prova e depois. Tudo para o candidato fazer valer cada segundo. E ter o tempo sempre a favor. A gente tem que respirar, manter a calma, ficar de olho no fiscal, começar pela redação, se der certo. Manter a calma. Porque essas horas que a gente tem são bem preciosas, Mesmo que você esteja com dificuldade, tem que tentar respirar, falar assim, não, essa daqui não tem problema, eu vou para a próxima.
para ir cada vez mais confiante na prova. O tempo é aliado. O tempo sempre tem que ser aliado. É isso aí, olha, e não se esqueça de conferir certinho o local que você vai fazer a prova do Enem. Por isso, claro, também faz parte do gerenciamento do tempo sair de casa com antecedência. Não perder a hora, não chegar afobado na hora da prova. E aí, gente, para ver certinho o local de prova, é só acessar o site enem.inep.gov.br/participante.